Bom dia, paz. Bom dia, paz, mulheres. Esqueci o microfone lá em casa. Estão me escutando bem? Vamos fazer o dia 2. Amém. Bom dia, paz, Lu, Vi, Raquel. Mais gente entrando, Miriam. Bom dia, vamos fazer o dia 2 de hoje, que é dos 40 dias. Deixa eu só colocar aqui. Estão me escutando, né? Eu esqueci o microfone lá em casa, tô aqui no fundo da academia hoje. Sai fora da rotina, a gente já fica meio perdido, né? E de manhã também o silêncio é diferente. Aí eu já tô meio agitada. A Ana entrando. Dá pra escutar, né? Sem microfone mesmo. Então, joia. Amém? Dia 2, então. Não sei se vocês já leram ou estão aí com o livrinho de vocês. O dia 2 fala sobre a promessa não perdeu a validade. E você vai abrir sua Bíblia lá em Romanos 4, do 18 ao 21. Amém? Todo mundo passou bem o dia ontem do que renunciou, porque ontem o inimigo já tentou me sabotar no primeiro dia. A moça que me ajuda em casa chegou, vou fazer um bolo de banana. Falei, é? Justo hoje que eu comecei no 0 açúcar, você vai fazer um bolo de banana? Aí eu falei, não vou comer. Se você quiser fazer, você faz pro meu marido, mas eu não vou comer. Comecei o jejum hoje e o bolo tá lá, em cima da minha mesa. Tem que ser forte, viu? Porque o bolo tá bonito, bem lindo de banana, açucarado. Mas não vou comer. Fazer o quê? Jejum é jejum, né? Ficou mal o dia todo? É assim mesmo. Estamos só no primeiro dia. Então vamos lá então. A promessa não perdeu a validade. Vamos orar para a gente entregar ao Senhor essa palavra que o Senhor tem para nós. Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, obrigada, Senhor, por esse dia 2 do jejum dos 40 dias. Que o Senhor possa nos dar força, sabedoria, entendimento, ó Pai, e que possamos seguir firmes na Tua presença, com o Espírito ativo dentro de nós. Que o Senhor possa nos dar direção nesses 40 dias, que o Senhor tem para cada uma de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, fala com nós através dessa palavra e que o Senhor possa estar sempre conosco, sempre nos guiando e nos capacitando. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá. Lá em Romanos 4, hoje é Romanos 4, do 18 ao 21, tá? Romanos 4, do 18 ao 21. Ali em Romanos 4, do 18 ao 21, fala assim, ó. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé fortaleceu, dando glória a Deus. Olha aí, estando plenamente convicto
de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Abraão, eu vou ler o devocional primeiramente, depois eu entro aonde eu separei uma ministração. Abraão recebeu a Deus uma promessa humanamente impossível. Ele seria pai de uma grande descendência, embora sua idade fosse avançada e Sara não pudesse gerar filhos. Os anos passaram, o seu corpo envelheceu e todas as evidências naturais pareciam contradizer aquilo que Deus havia falado. E mesmo diante dessa realidade, Abraão decidiu considerar a fidelidade de Deus maior do que suas limitações. Sua fé não estava baseada nas condições ao seu redor, mas no caráter daquele que havia feito a promessa. Ele compreendeu que aquele que faz uma promessa também é poderoso para cumpri-la. Esperar por uma promessa não é permanecer inerte, é continuar caminhando em fidelidade enquanto o cumprimento ainda não pode ser visto. Durante a espera, Deus trabalha nas circunstâncias, mas também transforma o nosso coração. Ele amadurece nossa fé para que estejamos preparados para sustentar aquilo que recebemos. Talvez o tempo tenha passado e você esteja se perguntando se Deus se esqueceu. Não permita que a demora transforme a sua esperança em incredulidade. O passar dos anos não envelhece a palavra de Deus. Se a promessa veio verdadeiramente do Senhor, nenhuma impossibilidade humana poderá anulá-la. Amém? O tempo pode envelhecer nossas forças, mas nunca envelhece uma promessa feita por Deus. Amém? E para a gente continuar, não vou passar, tem a oração aí no final, né? Mas para a gente continuar aqui, dando continuidade ao nosso tema dessa palavra de hoje, deixa eu só arrumar aqui para mim não me perder no que eu tô falando. A promessa não perdeu a validade, né? E nesse dia 2, né, dos 40 dias do Avante Sem Parar, ontem nós aprendemos em João 11 que o silêncio de Deus ele não significa ausência. E hoje Deus ele nos leva para outra situação, que quando não é apenas o silêncio que nos incomoda, mas o tempo que está passando. Então existem coisas pelas quais conseguimos esperar alguns dias, mas e quando passam meses? E quando passam anos? E quando aquilo que Deus falou parece cada vez mais distante da realidade? Então, o tempo passou, mas a promessa não perdeu a validade. Amém? E eu quero que você entenda que essa palavra, né, essa palavra de Romanos 4 aqui, ela nos faz entender que nunca é tarde para Deus fazer um milagre. Nunca é tarde. E muitas vezes nós achamos tarde, mas o tempo de Deus é Ele que sabe, é Ele que tem o controle. E Abraão tinha uma promessa, mas também tinha uma realidade. Todos nós temos uma promessa e todos nós temos uma realidade. Paulo estava falando sobre Abraão. Deus havia prometido que ele seria pai de muitas nações. Só havia um problema. Humanamente, aquilo pareceu que é impossível. Abraão estava envelhecido e Sara também. E os anos estavam passando. Aqui está algo importante. A promessa de Deus não impediu Abraão de enfrentar uma realidade contrária. E às vezes pensamos, se Deus falou, então tudo vai facilitar. Se Deus falou, então tudo vai facilitar.
E nem sempre existem momentos em que Deus fala uma coisa e seus olhos estão vendo exatamente o contrário. Deus diz, vai viver, as circunstâncias diz, acabou. Deus diz, eu vou fazer, o tempo diz, está demorando demais. E Deus diz, eu prometi. As pessoas dizem, esquece isso. E aí descobrimos se nossa fé está baseada naquilo que vemos ou naquele que falou. Eu penso hoje comigo, né? Eu tenho 36 anos hoje. Hoje tem vezes que eu paro e penso, nossa, por que eu não me aproximei de Jesus antes, né? Por que eu demorei tanto para enxergar? Às vezes eu penso isso, a gente é humano, a gente pensa essas coisas. Mas para Deus, tudo tem o tempo certo. Hoje eu penso, nossa, eu tô com 36 anos, agora que eu tô vivendo aquilo que Deus quer para minha vida, por que eu demorei, né? A gente fica com aquele pensamento. Mas quando Deus tem uma promessa na sua vida, não importa a sua idade. Não importa se você está com 40, 50, 60, se Ele tem uma promessa na sua vida, Ele vai cumprir. Para mim, eu falo, nossa, eu demorei tanto, a promessa estava ali, mas eu demorei me aproximar da promessa, porque eu fiquei negando o meu chamado por muito tempo. Eu falei sim para Deus com 26 anos. 26 anos e hoje eu tô com 36. Eu fui falar sim pro meu chamado o ano passado. Aí pare e pense, olha o processo que eu demorei para entender que Deus tinha algo na minha vida. Tem pessoas que aceleram o processo, porque elas já entenderam o que Deus tem. Por isso que quando você escutar uma palavra, vá de encontro com Deus, não fique esperando, porque senão você vai ficar perdendo tempo na sua vida, porque a promessa já está ali. Eu tinha 26 anos quando eu conheci Jesus, 26 anos, 10 anos depois, eu fui viver um chamado, entender que eu tinha um chamado com Deus. 10 anos, eu tive que passar por processos que eu nunca imaginaria passar com Deus. Deus teve que me esmagar, Deus teve que mudar o meu jeito, Deus teve que trabalhar no meu ego, no meu orgulho, na minha mente principalmente, porque internamente a gente tem 1000 ataques. A gente, mulher principalmente, tem muitas coisas na cabeça que a gente fala, Deus, eu não tenho capacidade para isso. Ai, já é tarde demais para mim fazer isso. Ai, não, porque pessoas vão falar e não sei o quê. Isso acaba com a gente. Só que quando a gente se apega à palavra de Deus, tudo muda. Por isso que quando Deus tem uma promessa na sua vida, Ele vai cumprir. Mas você precisa querer e se aproximar dEle. E muitas vezes a gente sabe que Deus tem uma promessa. A gente sabe que Deus, né, já está fazendo, mas muitas vezes nós nos fechamos e não deixamos Deus trabalhar. E em esperança, creu contra a esperança. Ali em Romanos traz uma expressão muito forte. Em esperança, creu contra a esperança. Humanamente, não havia motivo para esperar. Mas Abraão continuou o quê? Esperando. Por quê? Porque sua esperança já não estava baseada nas possibilidades, nas probabilidades. Estava baseada na palavra que Deus havia liberado. E o que é isso? Isso é fé. Fé não é fingir que o problema não existe. Fé é olhar para a realidade e dizer, eu sei o que estou vendo, mas também sei em quem tenho crido. E talvez você tenha começado esses 40 dias diante de uma situação humanamente que parece impossível. Não estou dizendo para você negar a realidade. Estou dizendo, não permita que a realidade que você vive hoje tenha uma voz maior do que de Deus. Porque muitas vezes nós olhamos a nossa realidade, várias vezes eu olhava a minha realidade
e falava: eu jamais vou pregar a palavra de Deus, eu jamais irei ser o que Deus está falando, porque eu não tenho capacidade para isso. Só que Deus provou o contrário. Deus, ele provou que ele tinha uma promessa sobre a minha vida, e ele falava: você vai falar de mim, abre a tua boca. Mas para isso acontecer, eu tive que confiar no Senhor. Eu tive que dar um passo de fé, porque nós não enxergamos. Você acha que eu enxerguei um dia que eu ia estar numa igreja pastoreando e sendo pastora? Ah, eu quero ser pastora. Ah, agora eu vou virar pastora. Vamos lá. Não. Eu falava para Deus: Deus, eu não quero isso. Eu não estudei para ser pastora. Eu sou formada em educação física, nutrição, vou trabalhar nisso. Aí eu terminei minha faculdade de nutrição, Deus não deixou nem eu exercer direito a minha faculdade. Ele falou: agora você vai guardar esse diploma, você vai trabalhar para mim agora. E aí, né? Você acha que a gente enxerga, que a gente tem, agora eu vou ser pastor e vou lá. Não. Deus, ele simplesmente falou assim: você vai, porque agora é isso que eu tenho para tua vida. Você não falou eis-me aqui? Esse eis-me aqui agora, você vai viver esse eis-me aqui. E Abraão o quê? Considerou a realidade, mas não se rendeu a ela. E no versículo 19, Abraão sabia a sua idade, sabia a idade de Sara, sabia das limitações, e ele não estava vivendo o quê? Uma fantasia. Isso nos ensina o quê? Algo muito importante. Fé não é negar os fatos. Fé é não permitir que os fatos sejam maiores que Deus. E existe uma diferença enorme. Você pode reconhecer: está difícil humanamente não sei como. A gente não entende mesmo. Com os olhos nossos, nós nunca vamos entender. Eu não tenho recurso. Quando eu comecei, né, essa vida que Deus tinha para mim, eu falava: eu não leio nem a Bíblia, eu não conheço nada da Bíblia, como que eu vou fazer isso? Eu não tinha resposta, eu não consigo enxergar uma saída. Eu ainda falava: meu Deus continua sendo Deus. E talvez alguém esteja pensando: pastora, mas a minha realidade é muito difícil. Pastora, a minha realidade ela é fora do normal. Abraão também tinha uma realidade difícil. E a questão não era o tamanho da impossibilidade. A questão era quem havia feito a promessa. Quem tem uma promessa na sua vida? Quem que falou para você que você vai viver a boa, perfeita e agradável vida? Mas quando nós vamos falar assim, que na Bíblia fala que nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vida, não é vida só material, tá? Quero que você entenda isso, porque muitas vezes as pessoas acham que é dinheiro. Não, a boa e perfeita e agradável vida é viver com Deus, viver uma vida boa com Ele. Deus nos dando saúde, força, sabedoria, entendimento. Não só financeiro. Lógico, Deus ele é um Deus que prospera, sim. Se você trabalhar, Ele vai fazer você prosperar. Porque muitas vezes tem gente que pede as coisas para Deus. Eu quero emprego, mas não sai entregar um currículo. Aí não dá, né? Que a oração ela tem que ter uma ação. Então, a gente tem que entender essa diferença. E quem que fez a promessa na sua vida? Não duvidou por incredulidade. Não duvide. Aqui na palavra de Deus, ele não duvidou. Não duvide. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. E preste atenção nesse texto. O texto não está dizendo necessariamente que Abraão nunca teve questionamento durante toda a sua caminhada. Lógico que ele teve questionamento. Ele estava velho. A história de Gênesis mostra o processo, dúvida e até tentativas humanas de resolver aquilo que Deus havia prometido. Mas Abraão, o que? Ele amadureceu. E isso é muito bonito. Talvez sua fé não seja perfeita. Talvez exista dias em que você tenha medo, dias em que chore, dias em que pergunte: Deus, será? Quantas vezes
quando Deus começou a me chamar para ser pastora, eu estava no meu secreto com Deus, ainda até hoje estou, né? Porque o secreto ele é para sempre. Você tem que ter esse secreto com o Senhor. Quantas vezes eu falava, Senhor, será? O Senhor tem certeza que o Senhor quer que eu faça isso? Senhor, será? Realmente eu não tenho capacidade. E aquilo continuava. Mas não permita. E até um tempo que eu comecei a não permitir mais um momento de fraqueza. Eu parava e pensava, Deus, se o Senhor falou, o Senhor precisa me capacitar. Precisa me capacitar. E aquilo ali não pode permitir um momento de fraqueza faça você abandonar aquilo que Deus está construindo em você. É isso que Deus... Deixa eu ver se a minha internet está normal aqui. Você abandonar aquilo que Deus está construindo dentro de você, porque Deus está construindo dentro de você. E Romanos diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Olha só. E é lindo, na hora que eu li isso, eu achei muito lindo. Ele foi fortalecido na fé, ele dando glória a Deus. E isso significa que existe o quê? Uma fé que é fortalecida durante o processo. E você começou esperando de uma maneira, mas pode terminar esperando de outra. E plenamente convencido, o versículo 21, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Perceba que onde estava a confiança de Abraão, não estava em Abraão, não estava em Sara, não estava nas circunstâncias, estava em Deus. Abraão não estava convencido de que ele conseguiria, estava convencido de que Deus era poderoso. E essa diferença muda tudo. Talvez você esteja dizendo hoje, eu não consigo, pode ser verdade, mas a pergunta é, Deus consegue? Eu não sei como resolver, mas Deus sabe. Eu não tenho recursos, mas Deus continua tendo poder? Então a sua esperança, ela não precisa estar na sua capacidade. A sua esperança está na capacidade de Deus. E hoje, declare, o cumprimento não depende do meu poder. Minha confiança está no poder daquele que prometeu. Amém? Se você quiser anotar essa frase, o cumprimento não depende do meu poder, a minha confiança está no poder daquele que me prometeu. E para a gente finalizar, uma observação muito importante sobre promessa. Quando falamos que uma promessa não perdeu a validade, nós estamos dizendo que qualquer desejo nosso automaticamente é uma promessa de Deus. Abraão tinha uma palavra que Deus realmente havia dado. Por isso, durante esses 40 dias, não queremos apenas pedir, queremos também ouvir. Senhor, o que realmente vem de ti? Porque quando Deus fala, podemos descansar no caráter daquele que falou. Essa parte deixa uma mensagem muito madura. E o propósito disso, do dia 2, é peça para, eu quero que você peça a Deus, coloque no seu bloco de notas, escreva isso. O que o tempo tem tentado me fazer desacreditar? Hoje você vai colocar aí no seu dia 2, o que o tempo tem me fazer desacreditar? O tempo tem tentado te fazer desacreditar. Você muitas vezes já, é tarde demais, não dá. Eu quero que você coloque isso hoje no seu dia 2. E depois, Senhor, eu entrego minhas expectativas a Ti. Se essa promessa procede de Ti, fortalece a minha fé para esperar no seu tempo a Tua vontade. Amém?
Mais uma declaração que você vai fazer ao Senhor nesse dia 2. O tempo não diminui o poder de Deus. Aquilo que verdadeiramente procede dele permanece debaixo da sua soberania. Amém? Eu acho que essa palavra ficou bem clara e bem, como que eu posso dizer, nos fortaleceu, né? De lembrar que a gente já sabia da história, né, de Abraão, só que muitas vezes a gente esquece. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo com a palavra de Deus na nossa mente, para a gente não esquecer. Todo dia, não esquecer que Deus, ele tem uma promessa na sua vida e que o tempo é dele e o momento é dele, mas que ele possa realizar essa promessa na sua vida, você precisa estar disposta, com o coração aberto e falar: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, e deixar o Senhor trabalhar dentro de você, deixar ele entrar e ele mexer nas coisas, deixar ele entrar na sua casa, na sua vida, que muitas vezes só uma pessoa dentro da casa serve a Deus. Aí você tem que ser o que? Mais forte ainda, para entender por que você está passando esse tempo sozinha, que muitas vezes você quer que sua família sirva ao Senhor, mas não está. É o tempo de Deus. Tem pessoas que passam 10 anos, assim como eu, 10 anos para entender o que Deus tinha para minha vida. Tem pessoas que 1 ano Deus faz a obra. Tem pessoas que passam 20 anos, que eu conheço gente que passou 20 anos orando para o marido se converter. Muitas vezes os filhos, o marido. Mas Deus cumpriu. Aí que está a tua fé. De você o quê? Permanecer. Não desconfiar. Se Deus um dia falou: a tua casa vai me servir, amém. Se não está do jeito que está, Deus vai fazer, mas você precisa o quê? Continuar confiando, assim como Abraão fez. Sabe que Deus é poderoso. Amém? Mas você também não pode esquecer da palavra durante esse tempo de espera. Durante esse tempo que você fica, muitas vezes esperamos, às vezes nós se distraímos no meio do caminho. E Deus, ele não quer isso de nós. Deus, ele quer relacionamento e intimidade. Relacionamento e intimidade. Todos os dias. Eu só fui entender que Deus tinha algo na minha vida quando eu comecei a ter constância com ele. Porque conhecer Jesus, todo mundo conhece. Um dia eu declarei: eu aceito Jesus como meu Salvador e reconheço que tá em Romanos aqui, né? Tá aqui, ó, em Romanos, todo mundo já fez essa declaração, 10, 9. Se com a boca você confessar que Jesus foi o seu Senhor e seu coração e crer que ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Todo mundo já fez essa declaração, que entregou sua vida a Jesus. Tá, eu entreguei minha vida a Jesus com 26 anos. Só que entregar a vida a Jesus e não fazer a vontade dele é outra diferença. Eu entreguei minha vida, mas eu não andava conforme o que Jesus queria. Eu fazia as coisas que eu tinha vontade, os desejos da minha carne. Eu tinha entregado minha vida. Deus tinha uma promessa para mim. Mas eu precisava me posicionar para receber essa promessa. Só que demorou 10 anos. 10 anos. Depois que eu casei com meu marido, que eu comecei a entender o que Deus tinha para minha vida. Aí entrou. Aí depois de um tempo, o ano passado, que eu fui falar sim para o meu chamado de pastora. Olha só, Deus tem a promessa. Aceitar Jesus é fácil. Agora, seguir ele e andar com ele já é outra conversa. Por isso, tenha constância com o Senhor, porque ele vai começar a te mostrar o que ele quer. Filha, eu sempre tinha isso na minha mente. Deus, ele começava a me mexer comigo e ele falava: filha, essas coisas já não dá mais. Essa amizade não dá mais.
essa roupinha não dá mais, essa sua atitude não dá mais. Deus ele vai falando dentro de você, ninguém precisa falar. O meu marido nunca precisou falar das minhas roupas, porque o Espírito Santo me incomodou. O meu marido não precisou falar assim, viu? Você precisa dar uma mudada nesse seu jeito, porque senão vai ficar difícil. Não, o Espírito Santo me incomoda. Então você precisa deixar o Espírito Santo entrar. Aceitar Jesus é fácil, a gente fala, mas deixar ele transformar a sua vida, aí já é outro processo. Mas não demore, não demore para chegar na sua promessa. Quanto mais rápido você chegar, é melhor. Hoje eu penso, por que eu não fiz antes, né? Por que eu não fui mais rápida? Porque era o meu processo. Foram 10 anos de processo. 10 anos de entender o que Deus tinha para minha vida. Mas hoje Deus está fazendo. Se Ele tinha uma promessa, hoje Ele está cumprindo. E fora as outras promessas ainda que Deus tem para minha vida, que eu tenho recebido, mas eu estou esperando, eu estou tendo constância, eu estou me afundando na palavra, fazendo o que Ele mandou, levando a palavra de Deus, não parar por pessoas, não parar por oposição, não parar porque fulano não gostou do seu jeito. Eu vou continuar, independente do que vão pensar e vão falar, a palavra ela vai continuar sendo anunciada, porque eu sei quem me chamou. Amém? E é isso que eu quero que você saia hoje, fortalecido. Você sabe que você tem uma promessa, siga firme e constante com Deus, porque eu sei que nesses 40 dias Deus vai operar. Amém? Vamos encerrar? Glória a Deus. Amém, glória a Deus, é isso. Só que a gente precisa deixar, né? Deixar Deus trabalhar. A gente precisa deixar Deus pegar naquelas feridas da gente que mais dói, né? Deus esmaga a gente, mas vale a pena. Eu penso hoje que eu nunca mais, eu acho que é impossível voltar o que a gente era. Só se você for uma pessoa muito, Deus que me perdoe a palavra, mas muito, não vou nem falar aqui, melhor ficar quieta. Andar com Deus é maravilhoso, eu não troco por nada. Hoje eu falo, meu Deus, como que eu andei tanto tempo sem o Senhor, né? A gente anda tanto tempo aí perdida nessa vida, sem esperança, Gente, eu tinha pensamentos, eu lembro, muitas vezes, eu falava, por que eu nasci? Antes de conhecer Deus, eu falava, por que eu nasci? Sabe? Porque quando a gente não tem propósito, esses pensamentos de Satanás, ele ataca a tua mente o tempo todo. Porque você fica pensando, por que eu nasci? Eu não sei por que eu nasci, porque eu não sirvo para nada. Pensamento de Satanás. Porque quando você encontra Deus e deixa Deus entrar, você entende, eu tenho um propósito nessa terra. O meu propósito é salvar almas. Esse é o seu propósito. O seu propósito é salvar as pessoas desse mundo. Todo mundo nasceu com um propósito, só que a gente precisa encontrar o nosso propósito. Tem pessoas que nasceu para fazer outros tipos de trabalhos para o Senhor, né? Não é só pregar a palavra, tem N maneiras de pregar a palavra. Enquanto a gente não encontra Deus, Jesus, a gente fica com esses pensamentos malignos na nossa mente. E eu tinha muito isso. Muitas vezes eu desejei a morte. Muitas vezes. De falar, eu não quero mais viver. Por quê? Porque você vivia num mundo que só tinha pressão, as pessoas te aprisionando e você querendo ter um corpo perfeito, coisa que não vai existir, porque eu trabalho em academia desde os 18 anos. Eu vivo com esse, Deus que me perdoe, esse inferno de vida que as pessoas olham na internet e querem corpo por muitos anos. E quando eu encontrei Jesus, parece que eu me libertei disso. Eu fui me libertar disso, de corpo, que tinha que ter corpo, porque tem corpo, porque se não tiver corpo, você não é aceita nesse mundo fitness que a gente vive. Principalmente a gente que é professor. A gente que é professor, está dentro da academia, a gente tem aquilo que tem que ter corpo. Só que graças a Deus eu montei a minha academia
e hoje eu não prezo isso aqui. Hoje Deus tem outro propósito aqui dentro desse lugar, que é salvar almas. Aqui nessa academia, hoje é diferente. Hoje eu não prezo nada disso mais, porque eu fui liberta disso, graças a Deus. Eu não deixo de me cuidar, eu amo me cuidar. Só que eu não prezo mais corpo perfeito como eu prezava, porque eu ficava sem comer, ficava igual uma louca, tentando mostrar para as pessoas que eu era boa, só que na verdade por dentro estava moída, vazia. Que a pessoa que ela fica o tempo todo querendo mostrar que é perfeita, que é isso, que é aquilo, no fundo ela está vazia. No fundo tem carência, no fundo falta algo. O que falta é Deus, porque quando você é preenchida com o Espírito Santo, nada dessas coisas de corpo, de mostrar, te interessa mais, perde o gosto. Eu perdi o gosto, olha pra você ver, gente, eu trabalho nisso anos, eu perdi o gosto, eu não consigo nem ficar, Deus que me perdoe, eu não consigo nem dar aula mais, como eu dava aula praticamente pelada, aqui, de jump, shortinho micro, e hoje as pessoas, nossa, você não usa mais roupa curta. Não, eu não consigo mais. O Espírito Santo não me deixa mais, não faz mais parte de mim. E eu hoje falo, eu sou liberta. Isso é libertação. Só que a libertação, ela não é da noite pro dia. Ela é aos poucos, quando você tem constância com o Senhor. E Deus vai ali te esmagando, te esmagando, te esmagando, até Ele falar, viu, não precisa disso, você só precisa de mim. Você só precisa do meu Espírito para viver. E é isso que Deus fala o tempo todo na minha mente. Você só precisa de mim. Se cuide, continue cuidando de pessoas que eu cuido de você. Você não precisa provar nada para ninguém. Nada. O único que te aprova sou eu. E amém. E é isso. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vamos orar. Agora foi o Espírito que, eu não sei, alguém tinha que ouvir alguma coisa, mas eu falo, Deus, Ele é um Deus que faz. E o Espírito Santo, Ele nos capacita, Ele nos dá direção. E eu quero que vocês entendam isso nesses 40 dias. Que nós vamos viver nesse mundo com aflição, mas quem nos capacita e nos dá força é Ele. E que você saia fortalecida. Fortalecida hoje. Fique firme no jejum. Fique firme no que você renunciou com o Senhor. Porque tudo aquilo que Ele prometeu um dia na sua vida, todas as promessas do Senhor que está escrito aqui, Ele vai cumprir. Mas que você possa andar com Ele, ser transformada com Ele. Não é só você falar, mas é você viver aquilo que você fala. Viver aquilo que Deus faz. Amém? Vamos orar então? Pai, fortalece minha fé para que eu não desista daquilo que nasceu em teu coração. Quando as circunstâncias permanecem contrárias, ajuda-me a lembrar que tu permaneces fiel. Livra-me da incredulidade. Ensina-me a esperar com obediência e prepara-me para viver o cumprimento da tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Deus, tocar cada vida, cada alma nesses dias que estaremos aqui, Senhor, falando de Ti, falando da Tua palavra. Que o Senhor trabalhe no íntimo de cada pessoa e que cada pessoa sinta a Tua presença, assim como o Senhor um dia me pegou e me encontrou. Eu quero que o Senhor, façam essas pessoas sentir a mesma presença que eu sinto. Que eu sinto que o Senhor está comigo. Eu quero que essas pessoas sintam na casa delas, quando elas estiverem orando, que possam falar em línguas, que elas possam sentir a Tua glória. Em nome de Jesus, eu oro, Pai. Eu oro por almas, por pessoas que estão sedentas da Tua palavra e que o Senhor tem promessas na vida de cada um.
Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que palavra, não? No fim a palavra tomou outro rumo. É o Espírito Santo. A gente começa de um jeito, Deus faz de outro. Meu Deus. E é isso. Amanhã estamos aqui no dia 3. No dia 3 é fé para o tempo de espera. Olha só. Fé para o tempo de espera. Esses 40 dias serão poderosos. Deus vai fazer grandes coisas, vamos ter grandes testemunhos. Por isso que a opressão espiritual que eu estou sentindo está grande. Porque tem muitas vidas sendo trabalhadas. Tem muitas vidas. E hoje nós temos um encontro aqui no estúdio, amém? 8h15. Deus já colocou uma palavra no meu coração. E hoje nós estaremos aqui adorando ao Senhor. Não faltem quem puder. Na outra semana eu vou ter que fazer na sexta-feira, porque eu vou ministrar lá na igreja. Tá? Mas essa semana vai ser quinta ainda, mas na outra semana será na sexta-feira. Amém? E eu não vou parar, porque Deus colocou isso no meu coração. E Ele fala, não pare. Não pare, porque é um trabalho que eu dei nas tuas mãos. E a gente faz o nosso culto aqui na academia. Então, isso que eu falo, esse lugar tem propósito. Deus sabe de todas as coisas. Amém? Vamos trabalhar então, né? A academia tá ali, torando o som. E eu fechei a porta aqui para não escutar, mas tá escutando um pouco ainda. E amanhã, eu acho que 6 horas da manhã eu vou fazer a live. Mas eu já confirmo o horário lá no grupo, tá? Vai depender dos meus horários aqui. E confesso para vocês que 5 horas da manhã é melhor, por causa do silêncio, tá? A minha mente já estava agitada, mas o silêncio de Deus eu prefiro. Porque agora já tá música, eu já trabalhei, já falei. Eu prefiro acordar 5 horas da manhã já direto falar com o Senhor, mas amém também. Nós vamos fazer conforme vai dando a carruagem. A madrugada eu acho mais especial. Amém? Mas vamos fazendo assim. A gente faz um dia de um horário, um dia de outro. Sim, várias pessoas conseguem também acompanhar, tá bom? Não vou deixar fixo 5 horas da manhã, porque senão fica somente aquelas, como que fala? Além de virar um cansaço, vira um cansaço, né? A gente acaba ficando muito esgotada, mas também vamos pegar outras pessoas para poder entrar na live também. Por mais que a live fique gravada, é gostoso entrar no ao vivo, né? Hoje entrou pessoas diferentes, que eu nunca vi aqui. E glória a Deus por isso. Amém? Vou deixar salvo aqui para vocês. Quem não assistiu, depois assiste. Ó, até a Lauriane entrou hoje. Ô, glória! Isso aí, Lauriane. Gente, Deus abençoe. Ótimo dia. Fiquem firmes com Jesus. E até amanhã, em nome de Jesus. E quem vier hoje, até mais tarde. Amém? Vou salvar aqui.